Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Henriqueta Peixoto, casada com Henrique Davans Peixoto. Temos uma filha, Emanuele, e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial e é o tema da nossa campanha em 2 Timóteo 1,7. Sepse perendia nuk nakadana frima e fricas por força da shuri ve urtesi. Então vocês já sabem, né? Essa é a nossa o versículo tema da nossa campanha de missões mundiais, e eu falei na língua albanesa. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, né? De força, de amor e de sabedoria. Na língua albanesa é essa versão. Então, queridos, é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito, né, nos campos, o que Ele tem realizado através da sua oração, através do seu comprometimento, né, porque quando você ora, você intercede, a oração move o coração do Senhor, e nós somos ricamente abençoados lá no campo, né? Deus dá estratégias, Deus nos ilumina, né, para fazer algo especial de maneira extraordinária. E eu queria falar para você que nós temos compartilhado o amor de Deus lá na Albânia durante esses últimos 14 anos de uma maneira bem especial. Deus nos deu a estratégia de alcançar aquele povo, né, através de ferramentas. Então nós temos usado a culinária, a beleza, o artesanato, o futebol, o amor, o abraço, para que a gente pudesse compartilhar o amor de Jesus. E nesses anos todos, o Senhor tem dado bom êxito. E nós atribuímos as suas orações, a oração do povo de Deus e os recursos enviados para que isso fosse viável. A gente tem algumas fotos aqui do trabalho que a gente realizou, e nesses cursos de culinária a gente ensinava a palavra de Deus, compartilhava o amor de Deus, orando, e em todo o tempo, todas essas atividades sempre gratuitas, né? A gente fazia lá na igreja, e eles iam, recebiam os tratamentos e recebiam as orientações, e algumas vezes muitos perguntaram, por que vocês fazem isso? Com que suporte vocês têm, né? Porque vocês oferecem esses cursos de maneira gratuita e tem abençoado toda a comunidade, né? Mulheres de várias cidades, né? Tiveram acesso desses trabalhos nesses 14, quase 15 anos. E eu disse, porque é uma igreja no Brasil, a Igreja Batista Brasileira e outras igrejas que são parceiras. Eles enviam, né, o suporte para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E eles ficaram impactados, disseram, como que alguém ajuda alguém que não conhece? Por que vocês fazem isso? Porque nós amamos Jesus. Porque é o ensinamento dele. Então, quando você ora, quando você intercede e você oferta, querido, queria dizer que as suas ofertas têm chegado lá no campo. As suas ofertas tem feito diferença na vida das pessoas, porque é muito lindo você ver alguém reconhecendo que a vida só tem um sentido verdadeiro porque recebeu Jesus, e agradecendo pelo envio dos missionários aos campos. Então eu queria nesse momento encorajar você a investir, a crer no sobrenatural de Deus. Lucas 6:38, que diz, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém, querido? As suas orações, as suas ofertas não têm sido em vão, e você também pode ser um mobilizador, né, de missões mundiais, compartilhando esse trabalho lindo que Deus tem realizado na vida daquelas pessoas no campo e fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade, e que Deus prospere, né, de maneira extraordinária, e que envie missionários até os confins da terra. Um abraço grande.
noite, irmãos, boa noite, amigos, boa noite aqueles que nos ouvem e participam do momento como esse, que é o momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, sejam muito bem-vindos mais uma vez. A Primeira Igreja Batista em Fazendinha se sente honrada em ter você agora ouvindo a palavra de Deus, participando deste culto de adoração ao nosso Deus. Não podemos esquecer de orar pelas famílias, pelo bairro, pela igreja, neste novo tempo. Estamos num tempo de pandemia, meus irmãos, e precisamos orar uns pelos outros. Vamos continuar também orando pelas famílias enlutadas. Temos muitas famílias enlutadas, meus irmãos, aqui no nosso município, no estado, no Brasil, no mundo. Vamos então orar para que Deus possa confortar os corações e as vidas. O nosso estudo desta noite tem um título muito interessante: Abrindo a porta para o agir de Deus. Deus vai falar dos nossos corações, vai falar das nossas vidas. Se prepare para ouvir aquilo que Deus tem para todos nós nesta noite. Um novo tempo em 2021 com Jesus. Estamos juntos, queridos irmãos e queridos amigos. Que Deus, então, nos abençoe nesta noite. Eu quero convidá-lo, mais uma vez, a falar com o nosso Deus nesta hora. Oremos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nesse tempo tão precioso, tão importante, quando vamos transmitir a Tua palavra. Que sejamos instrumento nas Tuas mãos. Não queremos ser outra coisa a não ser um instrumento para falar aos corações, às vidas daqueles que estão então nos ouvindo. Abençoe a nossa igreja. Toma, meu Pai, os Teus servos nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, os enfermos da nossa igreja. Temos muitos irmãos que estão enfermos. E também, como já falamos, sobre o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção e ajuda-nos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vidas vagas, procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ter surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas
Deus já fez. Essa semana, Quanto Deus já fez. conta as bênçãos do Senhor. Quanto Deus já fez. Conta quantas são e conta para todo mundo. Amém. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Olá, crianças, boa noite, tudo bem? Estamos de volta, né, crianças? Crianças, adolescentes, né? Estamos de volta para falar do amor de Deus. E hoje nós iremos falar sobre oração. É tempo para orar. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Com tudo que tem acontecido. Muitas pessoas doentes, não é, crianças? Muitas perdas, né? Muitas famílias enlutadas, muito triste, né? Tudo que está acontecendo. Sem contar que não podemos estar juntos, né? Como gostaríamos. De nos confraternizarmos, né? De nos abraçarmos, de estar na igreja. Levar uma vida normal, né? Sim, é tempo de orar. Somente com a fé e a oração conseguiremos suportar tudo isso que está acontecendo, né? No mundo afora. Somente com fé e oração conseguiremos suportar tudo isso que está acontecendo. Vamos assistir um vídeo que nos ajudará a compreensão de como é importante fé e oração. Até já! Olá, crianças! A história de hoje se chama Tempo para Orar. A mensagem é: adoro a Deus em minha hora tranquila de oração. Com que frequência você conversa com alguém que você ama e que ama você também? 1 ou 2 vezes por dia? Jesus falava com Deus todos os dias porque amava a Deus. E ele sabia que Deus o amava muito também. Um homem gritava: "Imundo! Imundo!" Já fazia tempo que era assim, desde que esse homem percebeu a primeira mancha branca em sua pele. Quando mais manchas apareceram, ele foi até o sacerdote e ouviu aquelas palavras terríveis: "Você está com lepra." Ele teve que deixar sua família e seu lar. E quando se aproximava de alguém, tinha que gritar: "Imundo!" Um dia, o leproso ouviu que Jesus curava pessoas. Ele ficou maravilhado com a notícia. Será que Jesus poderia curá-lo? Talvez ele o curasse. O leproso não sabia onde encontrar Jesus, mas iria tentar. Ele não podia se aproximar das cidades. Assim, começou a procurar Jesus pelas vilas menores. Ele andava pelos trilhos montanhosos, onde não passava ninguém. Finalmente, o leproso encontrou Jesus ensinando o povo perto de um lago. Ele permaneceu longe da multidão e observou. Viu Jesus curar pessoas, ouviu as bondosas palavras de Jesus. A sua esperança se transformou em fé e ele creu que Jesus podia curá-lo. O homem começou a se aproximar da multidão. Ele se esqueceu de que não era permitido que ele se aproximasse das pessoas. Pensava apenas em ser curado. Quando as pessoas o viram, algumas se afastaram. Outras tentaram impedi-lo de se aproximar de Jesus.
Fizeram de tudo, porém não conseguiram. O leproso veio de longe e não ia desistir por nada. Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, sei que se quiseres pode me purificar. Quero, fique limpo. Ele me tocou. Faz muito tempo que ninguém me toca. Ele olhou para o seu braço. As manchas brancas haviam desaparecido. Todas as feridas do seu corpo tinham desaparecido. Sua pele retomou a cor normal, como a das pessoas que o observavam. Vá mostrar-se ao sacerdote. Deixe que ele diga que está curado. E leve sua oferta de gratidão. Mas não conte a ninguém o que eu fiz por você. O homem fez tudo o que Jesus disse, menos uma coisa. Ele contava a todos com quem se encontrava o que tinha acontecido. Assim, mais pessoas começaram a procurar por Jesus. Elas o seguiam por onde quer que ele fosse. Jesus precisava de um momento tranquilo para conversar com Deus. Frequentemente, ele se afastava da multidão para ter algum tempo para orar, conversar com seu pai. Era difícil falar com o pai com a multidão ao redor. Assim, Jesus procurava lugares calmos para não ser interrompido. Jesus acordava de madrugada para orar, ou passava a noite toda orando. Seu lugar favorito de oração era o jardim do Getsêmani. Ele sabia que precisava de sabedoria e poder de Deus para ajudar tantas pessoas. Por isso, orava todos os dias. A cada dia, Jesus fugia da multidão para passar esses momentos a sós com Deus. Nós também podemos receber sabedoria de Deus e precisamos, todos os dias, do nosso momento de oração. Quando oramos e adoramos a Deus cada dia, Ele está conosco. Então, viram como é importante ter fé e não desistir? Não desanimar por mais que esteja difícil a situação. Vamos acreditar, vamos buscar em Jesus a ajuda necessária para vencermos esta batalha. E por falar em buscar, você já conversou com Jesus hoje? Sim, você mesmo, amiguinho, amiguinha. Orar é conversar com Jesus. A Bíblia tem vários versículos que falam sobre a oração. E a oração impulsiona a nossa fé. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Em 1 João 5,14 também fala sobre oração, sobre a confiança em Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. E também Romanos 12:12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, amiguinhos, como é importante, amiguinhos, né, estar orando a Deus, né? Por quê? Porque, como diz aqui, impulsiona, né? A gente orando a Jesus, a gente está mais próximo dele, não é isso, amiguinhos? Vamos conversar assim com Jesus. Olha como nós conversamos com Jesus. Deus, confiamos que o Senhor é bom e sempre faz o bem. Nos ensina a ser seu povo fiel neste momento de crise global. Nos ajuda
a seguir os passos do nosso fiel pastor Jesus, que deu sua vida por amor a nós. Nos capacite com tudo o que for necessário para fazer a sua vontade. Né, amiguinhos? Então, que nós venhamos continuar, né, amiguinhos? Orando a Deus, tendo fé, tendo esperança, que isso tudo vai passar. Né? Não podemos perder a fé em Deus, né, amiguinho? Então, continuamos a orar a Deus. Tá bom, amiguinhos? Uma semana abençoada para cada um de vocês. Que Deus os livre de todo mal. Tá, amiguinhos? E ficam com Deus. Muitas saudades. Pedindo a Deus que logo retornem, né? As nossas atividades na igreja. Pra gente estar juntinhos. Tá, amiguinho? Beijo. Tchau. Fico com Deus. Beijinhos. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver vai te falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia o porquê você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Abrindo a porta para o agir de Deus. Que tema, irmãos, interessante esse que nós vamos trabalhar nesta noite. E para tanto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10,
versos de 1 até o verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 16. Nós vamos trabalhar com esse texto nesta noite. Então você esteja preparado, mantenha sua Bíblia aberta, pegue uma caneta, por gentileza, um lápis, e faça a demarcação, as anotações que você pode fazer nesta hora à luz da palavra de Deus. Vale a pena, irmãos, você marcar na sua Bíblia alguns versículos, alguns pontos importantes do estudo desta noite. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo que quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo, se aproxima, abandona as ovelhas e foge. E o lobo os ataca e é dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco e é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, eu quero introduzir a mensagem, o estudo desta noite, contando alguma experiência muito interessante. Em 2013, nós participamos do Congresso Haggai com este tema, abrindo a porta para o agir de Deus. Fomos tremendamente abençoados pelo Senhor, impactados pela palavra de Deus, desafiados a fazer mais pela igreja, pelo povo de Deus, pelo bairro, e creio que temos feito muito pouco para o crescimento do Evangelho neste lugar. Então, irmãos, nós tivemos esse grande privilégio, tanto eu quanto a irmã Antônia, e foi um momento muito especial, e nós, como já disse, fomos tremendamente abençoados pelo Senhor. Saímos de lá impactados pela palavra de Deus naquela oportunidade. Quero dar aos irmãos um pequeno histórico, muito rapidamente, muito sucintamente, sobre o Instituto Haggai. O Instituto Haggai atua em 83 países, sendo que realizam congressos, seminários, cursos de aperfeiçoamento, workshop de docentes. O objetivo principal de liderança, 60% são profissionais das mais diversas áreas e apenas 40% de missionários, pastores, obreiros de tempo integral. Desafiar todo cristão a uma caminhada, então, íntegra. Renovar o compromisso
com a experiência no serviço, o amor à família e a visão do seu papel no reino. Então, esta é a proposta, queridos irmãos, do Instituto Haggai. Também desenvolver um projeto especial de evangelismo na sua área de atuação. Então, o objetivo do Instituto Haggai nesse treinamento de liderança é preparar para que as pessoas os líderes sejam impactados pela palavra de Deus no sentido de atuarem na sua igreja, na sua área de atuação, ou seja, no seu bairro, para a evangelização. Como diz então o verso de número 7, Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Essa prerrogativa, ela é somente de Jesus. Ele é verdadeiramente a verdadeira porta que conduz à salvação. Se hoje somos salvos, porque nós deixamos, então, a presença, a atuação do Espírito Santo e a presença de Jesus em nossas vidas. Então, Jesus, ele é a porta de entrada, é a porta principal para a humanidade. Num tempo de pandemia, de corrupção, de desigualdade social, racismo, injúrias, o diabo agindo para a destruição da obra-prima de Deus, que é o homem e a sua família. Como temos dito, irmãos, a família é um grande patrimônio que nós temos. Os bens são secundários, mas a família é um grande bem que nós temos. Então, como vamos deixar Deus agir se estamos com os corações trancados? Agimos por nossa própria vontade. Em muitos casos, meus irmãos, nós estamos agindo por nós mesmos, mas nós temos que agir de tal modo, meus irmãos, que Deus possa dominar as nossas ações e que Jesus Cristo tenha um papel preponderante em nossas vidas. Então, o Senhor é o meu pastor. É a primeira colocação que nós faremos agora como forma, meus irmãos, de nós entendermos melhor esse capítulo 10 do Evangelho de João. Então, o amor do bom pastor, verso de número 11. Já lemos? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois nós temos o chamado do bom pastor. Agora voltemos então ao verso de número 3. Diz assim: o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, eles as chamam pelo nome e as conduz então para fora. Então o Senhor, como o meu pastor, nós vamos entender que ele conduz as ovelhas, e as ovelhas, são conduzidas pelo pastor, como diz então o verso de número 3. Mas nós temos a grande dádiva do bom pastor que está no verso de número 15. Diz então o verso: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora se reporte lá o verso de número 28. Dou-lhe a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então, irmãos, nós estamos seguros pelas mãos de Jesus. Nós estamos firmados pelas mãos de Jesus. Nós estamos, meus irmãos, na presença de Jesus. Mas o Senhor é o meu pastor, nós vamos entender a palavra desse bom pastor que está registrado no verso de número 27. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A insuperável força do pastor. Verso 28. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrancará da minha mão. E por último, então, nesse Senhor, o meu pastor, nós temos ainda mais duas colocações. O cuidado e a proteção do pastor. Todo pastor, ele tem o cuidado pelas ovelhas. Meus irmãos,
é algo que eu trago no meu coração de cuidar, de dar às ovelhas a melhor condição, o apoio pastoral, a palavra de Deus, a atenção que todos nós, realmente, todas as ovelhas precisam. Então, irmãos, o verso de número 12 diz assim: mas um empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo, se aproxima, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar, meus irmãos, neste Jesus como o nosso bom pastor. Quem é o bom pastor? Então nós vamos passar agora aos irmãos. O bom pastor, ele abre a porta. O bom pastor, ele abre a porta. As ovelhas conhecem a sua voz, diz o texto. Jesus conhece pelo nome. Nós conhecemos e procuramos sempre citar o nome dos irmãos como ovelhas, né? No sentido, eu como pastor. Mas, meus irmãos, Jesus conhece a sua voz. Jesus conhece o seu nome. Ele as conduz para o aprisco real, não um aprisco provisório, não um aprisco improvisado, mas ele as conduz para o aprisco real. O bom pastor, ele agrega as ovelhas. Então ele junta, ele está com as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele dá ao rebanho qualidade, boa qualidade, bom pasto, né? Como diz então a palavra. E elas ouvem a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Há um cântico que trabalha com esse título, um só rebanho e um só pastor. Então, queridos irmãos, nós precisamos pensar quem de fato é o bom pastor. De que forma ele atua? De que forma ele trabalha nas nossas vidas? Eu preciso, meus irmãos, que à luz do tema que nós estamos estudando, abrindo a porta para o agir de Deus. Deus precisa, queridos irmãos e queridos amigos, agir poderosamente em suas vidas. Para isto, é necessário que você abra o seu coração para que Deus possa falar no seu coração, a sua vida, para que este bom pastor atue de uma forma especial em suas vidas. Eu quero então partir para a conclusão deste estudo e eu quero passar também algumas coisas importantes sobre abrindo a porta para o agir de Deus. Então vejam os irmãos, quando Jesus afirma, eu sou a porta, Jesus é a única porta para a vida eterna. Então, querido amigo, você que me ouve nesta noite, pensai nisso, de que para você chegar à presença do Pai, você precisa ainda nesta vida aceitar a Jesus como o seu Salvador pessoal. Em segundo lugar, Jesus é a porta segura. Os irmãos vejam que as portas de madeira, de ferro, de alumínio, de vidro, são portas, na verdade, frágeis. Mas quando Jesus afirma que ele é a porta segura, biblicamente nós entendemos que esta porta é uma porta permanente. Quando nós entramos, quando nós passamos por ela, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a certeza que estamos seguros para sempre. Jesus, então, é a porta para a comunhão. Então, irmãos, nós entendemos que precisamos deste momento sempre de comunhão. A igreja está junta, está próxima. Não agora no tempo de pandemia, que isso de fato não é possível. Mas quando nós queremos
nós nos comunicamos com alguém, nós verificamos as mensagens que o pastor diariamente tem mandado para a igreja, coloca no grupo da igreja e com certeza Deus vai falar no seu coração, a sua vida, através da sua palavra. Agora, é a porta para a liberdade e os seus entram e saem. Ou seja, aquele que entra pela porta verdadeira, a porta de Jesus, entra e sai, não há de fato nenhuma dificuldade. É a porta para a glória do Pai. É a porta que está sempre aberta. Então, esta porta, ela tem uma abertura permanente, ela está sempre preparada para nos receber e receber a você, querido amigo, que me ouve nesta noite, em receber a Jesus como Salvador pessoal. Então, Jesus está falando de uma porta específica, porta das ovelhas, nas muralhas de Jerusalém. Eu sou de Deus. Jesus é a porta. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas. Jesus quer agregar as ovelhas que ainda não são deste aprisco. Então, querido amigo, você tenha esta observação agora, que Jesus quer agregá-los à presença dele. Para que isso aconteça, você tem que permitir que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida nesta noite. Então, Jesus quer agregar as ovelhas que ainda não são deste aprisco. Deus só vai agir se eu, você, a sua família e a igreja permitir. Abrindo a porta para o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém. Uma semana abençoada, queridos irmãos e amigos, na presença do Senhor, é a nossa oração. Amém. Nem que eu tenha que descer pelo telhado, eu vou ser curado. A multidão não vai impedir que eu toque em tuas vestes e seja sarado. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Glória a Deus. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA.
tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado, nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado, nem que eu tenha que descer pelo telhado, nem que eu tenha que descer pelo telhado, nem que eu tenha que descer pelo telhado. Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho da notificação e para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?